Boa tarde a todos que estão assistindo esta apresentação. Meu nome é Michele Perrucci, eu sou aluna do professor Rogério Scabin Morano, na Unifesp. Eu faço graduação em Engenharia Química e, para esta atividade extensionista, eu trouxe um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. O meu TCC, que nós chamamos o trabalho de conclusão de curso na Unifesp, foi focado no estudo de viabilidade econômica da reciclagem mecânica no Brasil, a perspectiva dos plásticos provenientes dos resíduos sólidos urbanos com destino às cooperativas de reciclagem. Antes de me aprofundar neste tema com vocês, eu trouxe um breve histórico do plástico para contextualização. Foi por volta de 1900 que o químico Leo Baekeland criou o primeiro plástico totalmente sintético e comercialmente viável, o baquelite. Assim, o plástico ficou conhecido como um material polimérico derivado de resinas petroquímicas capaz de substituir materiais de origem animal, como o caso do marfim dos elefantes, utilizado antes na produção de bolas de bilhar. Já na década de 50, haviam surgido marcas e materiais conhecidos mundialmente na atualidade, como o caso do nylon, da lycra e do poliéster. Nas décadas de 60 e 80, as aplicações do plástico foram de artigos de decoração a brinquedos. Nos anos 90, o plástico foi difundido para indústrias automotivas e de alimentos. Em 2001 e hoje, na atualidade, o plástico é reconhecido como um material leve, resistente e versátil, que proporciona melhorias nos padrões de vida da humanidade, com muitas aplicações ainda para serem aprimoradas, como, por exemplo, células solares poliméricas, telas flexíveis e também polímeros resistentes à prova de bala, bem como órgãos do corpo impressos em 3D e o sangue plástico. Foi ainda nos anos 2000 que a reciclagem ganhou maior visibilidade, diante da preocupação crescente com as embalagens de uso único e também pela busca de fontes renováveis, uma vez que os plásticos descartáveis têm uma vida útil que não chega nem a horas. Como vocês podem ver a partir desta imagem, o plástico envolve um leque de opções de aplicações, englobando diversos segmentos, como de transportes, construção civil com as tubulações de PVC, eletroeletrônicos, embalagens rígidas e flexíveis, compartimentos de outros equipamentos, produtos de higiene pessoal, entre outros. Vale ressaltar que nas embalagens os plásticos proporcionam benefícios ambientais significativos, envolvendo reduções no uso de energia, emissões de gases geradores do efeito estufa e produção de resíduos, isso quando comparado com outro material substituto a ele. 75% de todos os plásticos produzidos já foram descartados. A produção mundial de plásticos cresce em ritmo acelerado e a geração mundial de resíduos plásticos acompanha o mesmo comportamento. É observado a alta representatividade dos polímeros polietileno, polipropileno e politeraftalato de etileno na produção primária de embalagens, e também o grande volume de embalagens descartadas no segundo gráfico na cor azul da base. 10% de todo o lixo gerado pelos seres humanos é plástico. O problema reside em uma máxima que eu costumo citar. É apenas mais uma garrafinha, pensaram 7 bilhões de pessoas, e assim a gente fica acostumado cada dia mais com imagens como esta das praias de Santos. 9% de todos os resíduos sólidos já produzidos pela humanidade foi reciclado, 12% incinerado e 79% está acumulados em aterros sanitários e lixões ou no meio ambiente. O plástico pode levar até 1000 anos para deixar de ocupar uma paisagem quando descartado incorretamente. É todo o período, por exemplo, da Idade Medieval. Assim, imagens como estas em Santos, nas zonas portuárias, se tornam cada vez mais comum no Brasil. Não somente no Brasil, como no mundo. 8 milhões de toneladas chegam aos oceanos anualmente. O acúmulo já está em 150 milhões de toneladas. Imagens como estas de um animal envolto em plásticos estão cada vez mais comuns, como vocês podem muito bem lembrar
da tartaruga com o cano do plástico em uma de suas narinas. Especialistas acreditam que este não seja nem a ponta do iceberg, visto que projeções indicam que em 2050 haverá mais plásticos que peixes em massa nos oceanos. Viabilizar a economia circular colocando a reciclagem mecânica em prática de forma otimizada pode ser um dos papéis do engenheiro químico, bem como encontrar novas rotas de recuperação dos resíduos plásticos, podendo ser da recuperação energética ou então da reciclagem química. Este é um dos desafios do engenheiro químico na indústria.